E aí, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso módulo de ética profissional. Aqui nós temos o único objetivo de fazer você gabaritar todas as questões de ética profissional na primeira fase do exame de ordem. Nesse nosso primeiro encontro, nós vamos estudar as atividades privativas de advocacia, que é o tópico que inaugura aqui o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Você sabe quais são as atividades privativas da advocacia? Sem olhar ainda na legislação, eu listei para vocês aqui no quadro. E se você gosta de copiar as aulas, é fundamental que você copie tudo que eu colocar aqui na nossa lousa. Presta atenção. É atividade privativa do advogado postular em juízo. Você, para provocar o Poder Judiciário, para impetrar um mandado de segurança, necessariamente precisa estar acompanhado de um advogado, correto? E você sabe muito bem disso, né? Então, manifestações processuais, você precisa estar acompanhado de um advogado, porque até então você está cursando a faculdade de Direito e você está em vias de se tornar um advogado. Afinal de contas, estamos aqui para enfrentar a primeira fase do exame de ordem, não é? Bom, a segunda atividade também, que é privativa do advogado, são as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. E daqui a pouquinho eu vou esmiuçar isso aqui com vocês. E por fim, alerta o Estatuto que também é atividade privativa do advogado visar atos constitutivos de pessoas jurídicas. Olha só, vamos dar uma olhada na letra da lei para você ver se isso que eu coloquei aqui no quadro está correto. Então diz lá o artigo 1º do Estatuto que são atividades privativas da advocacia. Olha lá, a postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. As atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes, quando visados por advogados. Galera, muita atenção aqui nesse ponto. Por quê? A princípio é um artigo extremamente fácil, só que o examinador da prova, o examinador, portanto, da FGV, ele não vai cobrar, por exemplo, esse inciso 1º da forma que aparece aqui na redação do Estatuto. Porque se eu falar para você, olha, é atividade privativa do advogado postular em juízo, isso é absolutamente fácil. Não é? Concorda comigo? E galera, muita atenção nesse ponto, porque o examinador ele não vai explorar a regra que para uma pessoa provocar o judiciário, ela precisa estar acompanhada de advogado. O examinador, ele vai na exceção. E o que eu quero trazer para vocês agora são as exceções a essa nossa primeira regra aqui. Porque em regra, para postular em juízo, eu preciso estar acompanhado de advogado. O que a gente vai ver agora são as exceções, ou seja, hipóteses em que eu não preciso ter um advogado para, por exemplo, provocar o Poder Judiciário. Você lembra dessas situações? Olha só, vamos começar a elencar aqui na lousa. Vem comigo. Hipótese número 1. Galera, para você impetrar um habeas corpus, você precisa estar acompanhado de um advogado? Não precisa. Então, para impetrar habeas corpus, não é necessário a presença de um advogado. Você deve se recordar que o habeas corpus é uma ação constitucional. Aparece lá no texto constitucional, no artigo 5º, no inciso 68. E toda vez que você trabalhar com habeas corpus, você vai ter em jogo ali a liberdade do seu paciente, né? A liberdade de uma pessoa. E o que acontece, galera? Para se impetrar um habeas corpus, para se apresentar um habeas corpus ao juiz, por exemplo, não é necessário a presença de um advogado. Você como bacharel em direito, você como
estudante do direito, você que nem cursa a faculdade de direito, você não precisa de advogado para impetrar habeas corpus. E sabe qual é o mais importante aqui? E já caiu na prova da OAB? Que essa regra vale para qualquer instância. Você pode impetrar habeas corpus perante o juiz de direito, perante um juiz federal, perante um tribunal regional federal, no STJ, até mesmo no STF. Porque essa regra aqui que a gente está estudando dispensa a presença de um advogado, ok? Tem até casos aí famosos em que, por exemplo, o habeas corpus foi impetrado até num pedaço de um rolo de papel higiênico, né? É possível? É perfeitamente possível. O habeas corpus ele também não tem essa característica de uma formalidade exacerbada, ok? E para você confeccionar um habeas corpus e para você impetrar esse habeas corpus, você não precisa estar acompanhado de advogado. Tudo bem? Então perceba que essa é a nossa primeira exceção à regra de que eu preciso estar acompanhado aí de um causídico para deflagrar uma ação, para, por exemplo, provocar o Poder Judiciário. Beleza? Bom, qual que seria a nossa segunda exceção? Galera, a segunda exceção a gente pode conferir com relação aos juizados especiais. Eu vou apagar esse círculo aqui para caber aqui tudo no quadro. Olha só, com relação aos juizados especiais. Toma cuidado, tá? Toma cuidado, porque existem os juizados especiais estaduais, e também você encontra os juizados especiais federais. Ok? Então existem os juizados tanto na Justiça Estadual como na Justiça Federal. Você deve se recordar que os juizados especiais estaduais são regulados pela Lei 9.099 de 95. Se a gente for trabalhar na esfera do direito civil, é interessante você notar que o teto do juizado é de até 40 salários mínimos. Lembra disso? Ok. Só que para você postular no juizado especial, se o valor da causa não exceder a 20 salários mínimos, você sabia que você não precisa estar acompanhado de advogado? Muito interessante isso, né? Então, galera, é muito importante você lembrar que, até 20 salários mínimos, na esfera dos juizados especiais estaduais, você não precisa estar acompanhado de advogado. Se você, por exemplo, tiver um problema envolvendo o direito do consumidor, né? Ou você foi pegar um voo, atrasou o seu voo, por exemplo, a companhia te deixou dormindo, largado as traças no aeroporto, gente, você pode ir lá pessoalmente demandar essa companhia perante os juizados especiais, tá? É claro que você pode estar acompanhado de um advogado, mas se o valor da causa ele não exceder a 20 salários mínimos, você não precisa estar acompanhado de um advogado. Entendeu? Legal? Cuidado, tá? Só cuidado para não confundir com o teto dos juizados, que daí é 40 salários mínimos na esfera estadual. De outro lado, lá na esfera federal, o valor para você postular sem advogado é de até 60 salários mínimos. Olha só, se você tiver, por exemplo, um problema envolvendo previdência, em que você vai questionar o INSS perante juízo, você não precisa estar necessariamente acompanhado de um advogado se o valor da causa perante o juizado especial federal não ultrapassar 60 salários mínimos. É interessante observar aqui também, porque isso pode aparecer na prova de processo civil, que o teto do juizado especial federal, ele é também de 60 salários mínimos, ao passo que o teto na esfera estadual é de 40 salários mínimos. Agora, sem advogado, 20 salários mínimos na esfera estadual e 60 salários mínimos na esfera federal. Fácil? Agora, uma questão matadora. Professor, e se eu quiser recorrer da decisão de primeira instância? E se eu quiser recorrer para a turma recursal? Eu preciso estar acompanhado de advogado? Sempre haverá necessidade
aí do acompanhamento de um advogado, tá bem? Então, para você postular perante o juizado, ok, pode postular sem advogado, respeitando esses tetos que você acabou de anotar. Agora, sempre que você for recorrer, tome cuidado, você necessariamente vai ter que ter um advogado. Então, professor, eu sou estudante do direito ainda, certo? Ainda eu não tenho a minha OAB, eu tenho um problema jurídico e eu quero demandar, por exemplo, uma operadora de telefonia perante o juizado, certo? Que está me descontando na minha fatura, está me cobrando taxas indevidas. Você pode demandá-la perante o juizado especial estadual? Pode. Se o juiz, por exemplo, julgar sua ação improcedente para recorrer, você daí vai ter que contratar um advogado. Entendeu o raciocínio? Então é dessa forma aqui que a gente vai trabalhar essas hipóteses. Legal? Tem mais exceções, professor? A regra de postular em juízo? Tem. E qual que é a próxima exceção que eu quero trabalhar com vocês? Galera, eu quero trabalhar com vocês a Justiça do Trabalho. Só que o ponto chamado na Justiça do Trabalho de ius postulandi. Ius postulandi na Justiça do Trabalho. Se você gosta de direito do trabalho, se você então se dedica ao estudo do direito do trabalho, seu sonho é militar nessa área aí quando você for exercer a advocacia, tá ótimo. Eu, particularmente, odeio direito do trabalho, tá bem? Eu lembro que quando eu ainda fui fazer a minha prova da OAB, eu prometi para os meus amigos, falei assim, ó, eu nunca mais vou estudar essa matéria, certo? Esse subdireito, eu não quero nem saber mais disso. Acontece que eu me tornei professor de ética, e ética é uma matéria interdisciplinar, então eu tenho que lembrar alguns pontos de direito do trabalho para falar para você, beleza? Vamos lembrar lá esse ponto porque ele é facinho, né? Ninguém precisa aqui ser um expert em direito do trabalho para falar isso. Gente, para você, por exemplo, apresentar uma reclamação trabalhista ou até mesmo para você contestar na Justiça do Trabalho, você precisa estar acompanhado de advogado? Não precisa, tá? Na Justiça do Trabalho existe o denominado ius postulandi. E esse ius postulandi, ele aparece lá na CLT, no artigo 791 da CLT. Legal? Então, via de regra, para você apresentar uma reclamação trabalhista, não é necessário a presença de um advogado. Só que aqui existe uma exceção da exceção, né? Porque a gente está falando de hipóteses excepcionais. Então vai existir hipóteses em que necessariamente eu vou ter que ter advogado na Justiça do Trabalho. Como assim, professor? Quais são essas hipóteses? Existe uma súmula do TST que você tem que ficar ligado. Existe uma súmula do TST que você tem que ficar ligado. É a súmula 425 do TST. Essa súmula traz para nós 4 exceções à regra de postular em juízo na Justiça do Trabalho, certo? Pessoalmente pela parte. Toda vez que você se deparar com ação cautelar, toda vez que você se deparar com ação rescisória, mandado de segurança ou recurso para o Tribunal Superior do Trabalho, para o TST, você vai precisar de advogado. Tudo bem? Então, regra, para demandar na Justiça do Trabalho, não preciso de advogado. Para recorrer para o TRT, por exemplo, não preciso de advogado. Exceção, se eu estiver diante de ação cautelar, ação rescisória, mandado de segurança ou recurso para o TST, então para o Tribunal Superior do Trabalho, aí sim eu vou precisar estar acompanhado de advogado. Fica ligado com isso e tome muito cuidado, tudo bem? Vamos lá. Próxima hipótese excepcional que a gente pode encontrar também no ordenamento jurídico. Galera, para você casar, para você realizar um casamento, para esse casamento ser válido, necessariamente eu preciso estar acompanhado de um advogado? Se você já casou, você deve saber muito bem disso. Para a justiça, lá na Justiça de Paz, você não precisa estar acompanhado de advogado.
Então, a justiça de paz é a justiça responsável pela celebração e a formalização do casamento, correto? Se você que já casou ou se você vai casar, saiba disso, ok? E se você já casou, pergunto para você, você convidou um advogado para participar do ato? Você deve estar me olhando e falando, pô, professor, não precisou de nenhum ato formal do advogado. E é exatamente por isso que isso aqui aparece como exceção à regra, certo? Para você postular lá na Justiça de Paz, você não precisa estar acompanhado de um advogado. Se você não quer chamar um advogado, não precisa chamar, ok? Não é necessária a presença do advogado no momento do casamento, legal? Vamos lá, mais uma exceção aqui para nós. Vamos ver. Gente, tem mais uma, quinta exceção. Credor de alimentos. Credor de alimentos. O credor de alimentos, ele não precisa estar acompanhado de advogado. Tudo bem? O credor de alimentos, ele também não precisa estar acompanhado de advogado. Outra exceção que aparece aqui é a regra de postular em juízo. Sabia que também é exceção a questão que toca a revisão criminal? Gente, anote aí no seu material. A revisão criminal, lá na esfera do processo penal, ela também, para a maioria da doutrina, dispensa a presença de um advogado. Professor, em que hipótese que cabe a rescisão criminal? Ela é um recurso? Não. A rescisão criminal ela é uma ação autônoma de impugnação. E ela vai caber, por exemplo, quando o sujeito ele é lá condenado indevidamente, certo? Então ele é condenado e aí posteriormente surgem lá umas testemunhas falando que não foi ele, mas já transitou em julgado a condenação dele, já está cumprindo pena. Esse cara pode apresentar essa revisão criminal. E apresentando a revisão criminal, aqui ele não precisa estar acompanhado de advogado. Então, por exemplo, foi condenado, surgiu prova da inocência dele, ele mesmo pode apresentar essa ação aqui. Pode ser apresentada por meio de advogado? Pode, mas o advogado é indispensável? Não é indispensável para a maioria da doutrina. Tudo bem? Beleza? E a última hipótese que eu preciso anotar com vocês, a nossa sétima hipótese, ela também tem a ver com direito processual penal. Para você postular uma medida protetiva da Lei Maria da Penha, é necessária a presença de um advogado? Também não, pessoal. Então, ó, para a postulação de medida protetiva da Lei Maria da Penha. E fica ligado com esse detalhe, tá? Se uma mulher, por exemplo, é vítima ali de lesões corporais provocada no ambiente doméstico, para ela postular uma medida protetiva, por exemplo, afastamento do lar do marido, proibição de contato, aquela questão de proibição de aproximação, 200 metros, 300 metros e assim por diante, toma cuidado, tá? A mulher não precisa, a ofendida não precisa estar acompanhado de advogado. Ela mesma, pessoalmente, pode ir provocar o Poder Judiciário para que tome as devidas cautelas. Entendeu? Fácil? Então, nesse primeiro ponto aqui, muita atenção. Então, regra que a gente viu. Para você postular em juízo, isso é atividade privativa do advogado. Regra, sempre estar acompanhado de advogado. Vou até colocar aqui, ó. Isso aqui é em regra. Em regra. Agora, exceções. Hipóteses nas quais eu não preciso estar acompanhado de advogado. Primeiro, para você impetrar habeas corpus. Segundo, nos juizados especiais. Mas cuidado, se for na esfera estadual, até 20 salários mínimos. Se for na esfera federal, até 60 salários mínimos. Agora, vou recorrer lá na esfera dos juizados. Vou recorrer para a turma recursal. Precisa de advogado. Legal. E os postulantes na Justiça do Trabalho, para você apresentar uma reclamação trabalhista, para você apresentar, por exemplo, uma contestação, para você recorrer
para o Tribunal Regional do Trabalho. Não precisa de advogado. Agora, exceção, súmula 425 do TST. Hipóteses em que necessariamente tem que ter advogado. Ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança e também recurso para o Tribunal Superior do Trabalho. Na Justiça de Paz, você não precisa também estar acompanhado de advogado. Lembrando que a Justiça de Paz é responsável pela celebração dos casamentos. O credor de alimentos também não precisa estar acompanhado de advogado. Ele pode demandar sem a presença do advogado. A revisão criminal, lá na esfera do processo penal, também dispensa a presença do advogado para a maioria da doutrina. E também, por fim, aqui na esfera do processo penal, para você postular uma medida protetiva da Lei Maria da Penha, você não precisa estar acompanhado necessariamente de um advogado. Isso, pessoal, é a primeira hipótese que a gente trabalhou. Agora, você deve estar acompanhando aí, ó. Essa aqui, então, foi a nossa primeira hipótese. Correto, esgotamos essa primeira hipótese. Agora, com relação a essa segunda hipótese aqui, ó. O que eu tenho aqui com relação a atividades de consultoria e assessoria jurídicas? Professor, o que é isso? Qual que é a diferença de consultoria e assessoria ali para a advocacia tradicional? Galera, anote aí no seu material, vou escrever aqui na nossa lousa eletrônica. Olha lá, essa atividade, tanto de consultoria como de assessoria, ela é caracterizada pelo exercício de uma atividade de advocacia preventiva. Advocacia preventiva. Uma advocacia extrajudicial, tudo bem? Então, uma advocacia preventiva, extrajudicial. E é muito interessante isso porque hoje, na prática, tem muitos escritórios aí que atuam muito na área do compliance, né? E o compliance que pode ser exercido aí tanto na esfera do direito do trabalho, pode ser exercido tanto na esfera do direito criminal, do direito tributário, né? O criminal compliance. O que é isso, professor? São regras, são diretrizes aí que esses escritórios estabelecem, por exemplo, para os clientes, por exemplo, pessoas jurídicas, para que elas não venham a praticar infrações aí no curso do desenvolvimento de suas atividades. Tá bem? Então são atividades relacionadas a uma advocacia preventiva e não a advocacia clássica contenciosa. E é um baita de um nicho de mercado aí para você que vai se tornar um futuro advogado em breve, beleza? Outra coisa também que é atividade privativa do advogado é o exercício de direção jurídica. O que é essa direção jurídica, galera? Seja direção jurídica em empresa pública, seja direção jurídica em empresa privada, ou ainda você pode ter direção jurídica em instituições financeiras. Instituição financeira. Eu não sei onde você fez estágio durante a sua graduação, certo? Mas provavelmente, se você não fez, você conheça algum colega seu na faculdade que trabalhou, por exemplo, no departamento jurídico do Banco do Brasil, no departamento jurídico de uma empresa pública ou de uma empresa privada, certo? Guarda o seguinte, o cara que exercer a função de direção jurídica, então o chefão daquele departamento jurídico dentro de uma instituição financeira, de uma empresa pública ou de uma empresa privada, ele obrigatoriamente tem que ser advogado, porque é atividade privativa de advogado ocupar esse tipo de função, beleza? Como também você viu aqui, é atividade privativa, o exercício aqui dessa advocacia preventiva, seja consultoria, seja a assessoria. Pergunto para você, e se, por exemplo, um bacharel em direito, um estagiário em direito, ele, por exemplo, exercer esse tipo de atividade? O que acontece nessa situação?
esse cara pratica crime e toma muito cuidado, tá? Porque ele não é habilitado para esse tipo de atividade, beleza? Então cuida, porque é crime aí de exercício irregular da profissão. Não dá para você cogitar aqui hipótese de bacharel, não dá para cogitar aqui a hipótese de estagiário. Estagiário, ocupando esse tipo de função, certo? Se esse cara pratica esse tipo de atividade, ó, é crime, tudo bem? Principalmente para sua prova aí da OAB, não dá para dar uma comida de bola dessa. Ok? Lembra então, atividade de consultoria, assessoria e direções jurídicas em empresas públicas, privadas ou instituições financeiras, nessas hipóteses então, são atividades privativas de advogado. Agora, galera, fica ligado aí. A terceira hipótese que a gente viu aparece aqui no parágrafo 2º, né? Que é o visto do advogado em atos constitutivos de pessoas jurídicas. Toma cuidado, tá? Então é o seguinte, para uma pessoa jurídica nascer, o que acontece? O ato ali deve ter sido acompanhado por um advogado. É preciso do visto do advogado no momento que você vai constituir uma pessoa jurídica, tudo bem? Aí a esse propósito, aqui uma pergunta de direito empresarial. Onde que é registrada, por exemplo, uma sociedade empresária? Essa questão aí é muito boa, tá? Então eu vou relembrar com vocês. Faço questão aqui de relembrar esse ponto de direito empresarial. Olha só, se você está diante de uma sociedade, empresária, aonde que eu faço o registro dos atos constitutivos? Na junta comercial. Legal? Matéria lá de direito empresarial. E se eu estou diante de uma pessoa jurídica qualquer, uma pessoa jurídica comum, onde que eu faço o registro dela? Daí eu faço o registro dela no cartório, né, de registro civil, de pessoas jurídicas. Ok? Essa questão aqui ela é bem interessante porque isso pode aparecer lá na sua prova de direito empresarial, correto? Na primeira fase da OAB. Mas o que interessa aqui para nós? No momento em que for ser realizado esse ato constitutivo aqui, ó, seja na junta comercial, seja ali para você registrar uma pessoa jurídica comum, necessariamente vai ser preciso o visto do advogado. Leia-se, a assinatura do advogado ali no momento do ato constitutivo. Guarde aqui uma expressão que pode até soar um pouco escrota para você, mas se eu falar isso você não vai esquecer. O advogado, ele é o parteiro da pessoa jurídica. Sem o advogado, uma pessoa jurídica não nasce. Professor, tem exceção? Dá exceção aqui? Tem uma hipótese, então, que eu vou ter que advogado, por exemplo, não precisa estar presente para eu constituir uma pessoa jurídica? Tem, e isso já caiu na prova da OAB. Galera, cuidado, tá? Vou até apagar aqui. Cuidado, tá? Muito cuidado, porque existe exceção aqui a essa hipótese. Então, existe exceção a essa hipótese aqui. Ou seja, eu não vou precisar de um advogado para a pessoa jurídica nascer. E que hipóteses são essas? No momento em que você for constituir uma microempresa ou no momento em que você for constituir uma empresa de pequeno porte. Tudo bem? Se você for constituir uma microempresa ou empresa de pequeno porte, não é necessário visto do advogado. Essa hipótese aqui dispensa o visto do advogado. Tudo bem? Então, regra, para eu constituir uma pessoa jurídica, eu preciso estar acompanhado de advogado, sob pena de nulidade do ato. Tudo bem? Dessa pessoa jurídica aí ela não tem validade nenhuma.
Agora, se eu for constituir uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, é obrigatório o visto do advogado? Não. A legislação dispensa e é isso que você precisa guardar aqui para sua prova. Legal? Vamos só, para fechar esse bloco aqui, analisar alguns artigos correlacionados a tudo isso que eu falei para vocês. Vamos lá, vamos conferir aqui comigo. Olha só. Não se inclui, então, na atividade privativa de advocacia, a impetração do quê? De habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Galera, lembra? Qualquer instância, não interessa se é STF, STJ, tá? Agora, uma pergunta de prova que pode ser sacana para você. Gente, qualquer ação constitucional dispensa a presença do advogado? Certo ou errado? Professor, quais são as ações constitucionais? Tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado porque não é só o habeas corpus que é ação constitucional. Olha só, aparece lá na Constituição o quê? O habeas data, aparece lá o mandado de injunção, o mandado de segurança, aparece o habeas corpus e aparece lá a ação popular. Temos essas 5 hipóteses, certo? E a única dessas 5 hipóteses que você não precisa de advogado é o habeas corpus. Então, se cair na prova da OAB, então qualquer ação constitucional dispensa a presença do advogado, tá errado, tá? Porque é só o habeas corpus. Legal? Para as demais, eu preciso de advogado. Gente, olha só o artigo 791 da CLT aqui, ó. Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar suas reclamações até o final. Legal. E olha a exceção que eu trouxe para vocês. O ius postulandi das partes, estabelecido no artigo 791 da CLT, limita-se, olha só que importante, ele limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho. E agora? E a exceção? Não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho, do TST. Beleza? Então, recurso para o TST necessariamente precisa de advogado. Legal. Olha só também aqui o que a gente encontra no regulamento geral sobre esse nosso assunto aqui, ó. A função de diretoria e gerências jurídicas em qualquer empresa pública, privada ou paraestatal, inclusive as instituições financeiras, é privativa de advogado, não podendo ser exercida por quem não se encontre regularmente inscrito na OAB. Então, por isso que eu bati na tecla lá para vocês. Por isso que eu bati lá na tecla de vocês. Olha só. Cuidado, tá? Porque estagiário, ele não está inscrito na OAB. Se você também trabalhar com bacharel, o bacharel também não está inscrito na OAB. E inscrição do advogado é assunto dos nossos próximos encontros. Então fica ligado, tá? Gente, olha o que mais fala o regulamento geral. O visto do advogado em atos constitutivos de pessoas jurídicas. O visto do advogado, então, em atos constitutivos de pessoas jurídicas, indispensável ao registro e arquivamento nos órgãos competentes, deve resultar da efetiva constatação pelo profissional que os examinar de que os respectivos instrumentos preenchem as exigências legais pertinentes. No parágrafo único você encontra o seguinte: estão impedidos de exercer o ato de advocacia referido neste artigo os advogados que prestem serviços a órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta, da unidade federativa a que se vincule a junta comercial ou a quaisquer repartições administrativas competentes para o mencionado registro. Beleza? Muito bem, pessoal. Então, com isso, a gente fecha esse nosso primeiro encontro. E no próximo encontro, a gente avança na nossa preparação. Vamos estudar a advocacia pro bono. Espero lá.